Se você deixar eu falar, eu falo meia hora, viu? Com essas perguntas suas aí, eu falo mais que meia hora, se você deixar. Eu cheguei aqui em 2006, né? Desse concurso. Estou no departamento de agronomia, né? Desde então. E a minha trajetória, assim, eu costumo dizer que eu sou um camponês que conseguiu estudar, né? E aí vim para Minas Gerais em 1988 para fazer agronomia na UFV, e de lá para cá eu me tornei o Paraná, né? E depois eu hoje sou mineiro, né? Obviamente. E assim, aqui na universidade, né? Assim, desde o início eu sempre tive comigo, né? Que eu costumo dizer que tinha que ter um pé na academia e outro pé na roça, né? Então, eu nem digo que a extensão é o carro-chefe, porque a gente sempre compreendeu que essas coisas sempre juntas, né? Pesquisa e extensão são sempre juntas. Então, mas eu sempre fiz questão de sempre ter projetos, né? Junto a comunidades rurais, dos vales do Jequitinhonha e Mucuri, de uma forma geral, e mais recentemente focando mais aqui na Serra mesmo. Eu chego por uma situação bem inusitada, né? Porque eu conheci aqui rapidamente, em 2005, de passagem, né? Passeio por Diamantina. Aí eu conheci aqui, estava começando o campus aqui, só tinha os prédios primeiros que foram construídos, né? E eu, na época, eu estava coordenando uma ONG, né? Uma organização não governamental lá em Governador Valadares, e também trabalhava na Univale lá, que é uma universidade particular, né? Filantrópica. E o meu sonho, meu desejo era me tornar professor universitário numa universidade federal, né? E a que tinha maiores possibilidades era aqui, porque estava começando, né? Os cursos de agrários foram criados em 2002, então eles estavam no terceiro, quarto ano, né? de existência. Mas assim, mesmo antes de entrar para a universidade, eu já tinha muita relação com os vales do Jequitinhonha e Mucuri, né? Não só porque eu estive nessa ONG, lá em Governador Valadares, o Centro Agroecológico Tamanduá, que tinha uma relação, né? Uma rede de organizações em todo o estado, e várias organizações no Mucuri, no Jequitinhonha, então a gente já tinha um conhecimento assim, né? Dessa realidade. E também teve uma época que eu estava no doutorado que eu participei de um programa de assistência técnica e extensão rural do INCRA. Eu era supervisor e todo mês eu percorria o Jequitinhonha e o Mucuri, parte do Jequitinhonha nesse trabalho, né? Nessa supervisão. Então eu já conhecia bem, assim, né? Razoavelmente bem, né? As realidades desses dois vales, né? Quando foi criada a universidade, já se criou algumas pró-reitorias e pessoas responderam como pró-reitores pró-tempore, né? Assim como a reitoria toda, né? A reitora, a vice-reitora eram pró-tempores. Até que a instituição oficializasse seu estatuto, né? Constituísse seus conselhos e tal, para daí ter o reitor e toda a reitoria de fato, né? Então, nesses 2 anos, que foi de 2005 a 2007, eram pró-tempores. Só que não existia a pró-reitoria de extensão, né? Existia alguma coisa já de extensão na universidade, mas quem coordenava era a PROACE, Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis, né? Então, não existia pró-reitor pró-tempore de extensão. Aí, quando teve a primeira eleição e nomeação do primeiro reitor, né, digamos assim, em 2007, aí eu fui convidado, para minha surpresa, inclusive, né? Eu não tinha nem 1 ano de casa, né? Mas é claro que depois a gente vai entender que certamente era pelo conhecimento que eu tinha da região, né? Eu fui convidado, mas o convite foi o seguinte: você vai ser pró-reitor de Assuntos Comunitários e Estudantis, porque não existe pró-reitoria de extensão, né? Mas a incumbência principal sua é tocar a extensão e criar a pró-reitoria de extensão, né? Então, ele até falou assim, ó, o pró-reitor adjunto, que na época, né, foi o professor Ayrton, o Tim, né, da farmácia, ele vai cuidar da parte de assuntos comunitários estudantis. Você vai cuidar da parte de extensão, né? E assim que a gente puder, nós vamos criar, então, a pró-reitoria de extensão e você fica um pró-reitor de extensão. E foi assim que eu cheguei, né?
meio no susto, mas aceitamos de muito grado. Éramos 4 pessoas. Eu, pró-reitor adjunto, uma assistente administrativa e uma técnica em assuntos educacionais. Era essa a equipe da PROACE. E a gente dividiu, né? O pró-reitor adjunto e a técnica em assuntos educacionais tocavam assuntos comunitários estudantis e eu, com a assistente administrativa, tocávamos a extensão. Aí a gente teve algumas questões, né? A primeira é que não tinha os cargos suficientes, né? Para criar já de cara, né, as pró-reitorias. Isso foi uma negociação que foi sendo feita com o MEC, né, para ter os cargos, né? Então não tinha como criar porque não tinha os cargos também. E também porque é o seguinte, embora a quantidade de ações de extensão eram poucas, né, as coisas estavam acontecendo, né? Então não tinha como a gente simplesmente parar tudo, né, e vamos esperar criar a pró-reitoria de extensão para que as coisas acontecessem, né? Então a gente foi assumindo aos poucos as atribuições mesmo da extensão, né? Inclusive, assim, né, um fato que eu sempre conto e que eu sempre lembro é que a gente estava assim, há uma semana ou 2, né, que eu estava como pró-reitor, aí uma professora me ligou, né, e falou assim, o senhor que é o novo pró-reitor de assuntos comunitários estudantis? Sim, sou eu. Estou querendo fazer um evento de extensão, se organiza para mim? Aí eu falei, você tem um tempinho para a gente conversar? E aí, assim, aí caiu a ficha, né, que a gente não tinha nada que regulamentasse a extensão na universidade. Nada. A coisa era muito, assim, voluntarista, né, assim, e não existia nada que regulamentasse. Então, a primeira atitude nossa foi propor o regulamento das ações de extensão, né? Então, assim, nós assumimos em agosto, quando foi em setembro, mais precisamente dia 17 de setembro, foi a primeira resolução do CONCEP. O CONCEP tinha se constituído naquele bojo, né, do reitor assumir e construir todo o CONCEP. Assim, primeira reunião do CONCEP, primeira resolução, regulamento das ações de extensão. É a que está em vigor até hoje, né, inclusive. Tem uma mudança, porque depois que mudou o nome, né, para a PROESC, aí teve que atualizar ali os dados do regulamento. Mas por quê? Porque não tinha nada que nos orientasse. Assim, né, como é que a gente procederia, né, para fazer os registros das ações de extensão, né, para fazer qualquer coisa, né, para apoiar, inclusive, né, porque não tinha nada formalizado. Então, assim, aí as coisas vão caminhando, né, até que, quando foi possível, né, que aí teve o cargo, né, para nomear e tal, nós criamos, então, a PROESC, né? Então, nós ficamos mais de um ano, quer dizer, eu fiquei mais de um ano como pró-reitor de assuntos comunitários estudantis, né? Aí, dia 8 de outubro de 2008, né, que então sai a portaria de criação da PROESC e ao mesmo tempo a de nomeação como pró-reitor. Nós tínhamos, inclusive, a gente estava todo mundo numa sala só, né? Lá no campus 1, a PROACE ocupava uma sala e tinha 4 mesas. Aí nós nos mudamos para uma outra sala, né? Levamos 2 mesas. Porque aí era eu e a assistente administrativa. Então foi a equipe que já estava. Tá? Praticamente continuou assim, a gente só separou as pessoas, né? Mas as funções já estavam nas funções, né? E aí começamos a PROESC, eu e a assistente administrativa. Inclusive a Marta, que está aqui na Prograde. Ela que era eu e ela. Bom saber. Né? Éramos nós, 2. E também a PROACE, né? Só que a PROACE já começou a constituir a parte de assistência estudantil, aí já tinha uma psicóloga, se eu não me engano, né? E aí já foi constituída a equipe, né? Já começou a constituir a equipe que fazia parte de assistência estudantil. Então tinha mais pessoas na PROACE já, né? Assim, de cara já tinha mais pessoas. Quando criou a PROESC já tinha mais pessoas na PROACE, que era uma coisa muito urgente, né? Toda a discussão que nós fizemos, né, com as pessoas que nós conseguimos dialogar, né, porque não existia conselho, não existia, né, de extensão e cultura, mas a gente fez algumas reuniões, algumas conversas e já propusemos que fosse pró-reitor de extensão e cultura, desde o início. Quando estava na PROACE, tinha poucos projetos, né? Eram poucos projetos e a maioria, quase que a totalidade deles, das ciências biológicas da saúde, né? FCBS, que eram
projetos da odonto, né? Projetos da enfermagem, da farmácia, pessoal. E assim, muitos projetos de atendimento às pessoas, né? Assim, através das clínicas, através de ações mesmo das pessoas virem ao campus, né? Para serem atendidas, né? Então, predominava esses projetos da saúde, né? Depois que veio o regulamento das ações de extensão e principalmente a partir de 2008, que a gente criou o PIBEX, porque assim que nós criamos a PROESC, nós já criamos na sequência o PIBEX, né? A gente até retardou um pouquinho a criação do PIBEX porque a gente já queria criar com a estrutura da PROESC, né? Então, desde que a gente criou o PIBEX, aí aumentou significativamente os projetos, né? Porque aí tinha a bolsa para estudantes, tinha os recursos de custeio, né? Então aí assim, só foi aumentando, né, os projetos, porque o PIBEX ele impulsionou mesmo, né? Você tem uma ideia, tá nesse relatório aí, né, que nós fizemos da gestão. Em 2007 foram 24 projetos, em 2008 33, em 2009 com o PIBEX pula para 80, né? 2010 para 125. Então assim, a gente tem um crescimento bem ascendente, né, a partir do PIBEX, né? Mas eu diria assim que os projetos pioneiros, porque já existiam quando eu assumi, eram praticamente todos da área de saúde, né? Depois que a FCA, a FACSAI lá do campus do Mucuri, né? O pessoal começou a apresentar mais projetos, né? Aí também os novos cursos que surgiram aqui no campus, né, de Diamantina, aí foi ampliando bastante, né? Foi ampliando bastante, até que veio das humanas, né? Da ciência e tecnologia. Então, assim, aí ampliou bastante, diversificou bastante, né? Mas, assim, os primeiros projetos de extensão que a gente aprovou no PIBEX eram, né, claro, da FACSAI, lá do Mucuri, né? E um que eu me recordo bem, né? Que o professor Leonel coordenava, que envolvia um trabalho com agentes agroambientais da região e também com escolas de família agrícola, né? Aqui em Diamantina, a FCA tinha poucos projetos, assim, né? A gente já tinha projeto também, né? Nessa época, que era um trabalho com as escolas de família agrícola de todo o estado, né? Era uma formação de monitores das escolas de família agrícola. Esse eu coordenava, né? E começaram a surgir alguns projetos, por exemplo, ligado à saúde, mas que tinha um escopo assim de fazer trabalho mais com as comunidades, indo às comunidades, né? E não as pessoas vindo até o campus, né? Um projeto que desde o início, assim, né, eu me lembro que ele estava sempre presente, era esse projeto de prevenção do suicídio, né? É um projeto que sempre esteve presente na história da extensão aí, né? Ele marcou bastante foi esse projeto, porque ele sempre esteve presente. Mas tinha também um projeto de cuidadores de idosos, né? Que também veio por várias vezes no PIBEX. Então, assim, foram aparecendo alguns que foram ficando, né? Que foram permanecendo na história da extensão. Na época, a gente teve até alguns projetos mais direcionados para cultura e arte, mas que estava no bojo do PIBEX, não havia uma separação, não. O edital era único, né? E a gente sabia que tinha que ter um olhar diferenciado para os projetos que viessem, né, com um escopo mais... Mas não tinha uma separação em termos de edital, não. A gente foi num crescente assim, né? Nós aprovamos o PIBEX em 2008, mas a política de extensão da universidade foi aprovada em 2009. A gente demorou um tempo, né? Até porque a gente discutiu no Conselho, no COESC, né, e tal, até chegar no CONCEP, a política de extensão. Foi em 2009. Aí depois que eu já tinha saído, o pessoal propôs uma política de cultura. Aí eu não estava mais. E eu sei que foi na época que a Nádia era diretora de cultura. E aí que separou em dois editais, né, o PIBEX e o Procart. A gente não tinha na instituição procedimentos claros, né, nem uma cultura de extensão,
né? Eu acho que por isso que a gente demorou um pouco para aprovar a política de extensão, né? Não era uma coisa... Tinha uma visão muito assistencialista, né? Quer dizer, a extensão que a FAFEID fazia, né? Que era muito do atendimento clínico, né? Nos laboratórios de odontologia, mesmo de fisioterapia, depois mais para frente, né? Então, assim, era muito essa coisa muito assistencial mesmo, né? Sem tirar o mérito, mas assim, né? Predominava essa perspectiva, né? Acho que essa questão de criar uma cultura de extensão, que ir para as localidades, né? Ir para as comunidades, ir para as cidades, né? E fazer de outra forma, né? E considerando também uma interação, né? Entre a universidade e a sociedade como um todo, que eu acho que a gente foi tentando imprimir com o tempo, né? E estabelecer os procedimentos para se fazer um registro, para se fazer, né, um acompanhamento, para se fazer a certificação, enfim. Eu acho que, para mim, assim, as marcas são essas, né, as que predominam, porque eu acho que os procedimentos, a gente pode até discordar de alguma coisa de como é feito hoje, mas eles foram sendo estabelecidos, né? E você percebe que no próprio PIBEX, os projetos que são pontuados, que são classificados, que recebem as bolsas e o recurso de custeio, são, na sua grande maioria, projetos que têm uma interação com a sociedade, né? Uma interação muito forte com a sociedade, né? Então, eu acho que isso quer dizer, está se criando uma cultura de extensão, né? Que é uma cultura realmente de se interagir com a sociedade, né? Através, inclusive, de mão dupla, né? De você, né? Levar, sim, conhecimentos, mas trazer coisas, né? Trazer também saberes e conhecimentos para dentro da universidade. Então, assim, a gente, na época, nós investimos bastante nisso, né? Porque se você me perguntar assim, né? Qual que é uma marca da sua gestão enquanto pró-reitor? Para mim, a marca foi o evento que nós fizemos por 4 vezes, que a gente chamou de Semana Envolver, né? Que era um evento que, assim, todo ele era pensado para proporcionar o máximo possível essa interação. Então, por exemplo, a gente chamava de Semana Envolver, e a ideia é que ela seria itinerante, né? Então, por exemplo, a primeira edição foi aqui em Diamantina, ainda quando era Proace, né, em 2008. Em 2009 foi no campus do Mucuri. Em 2010 foi lá em Jequitinhonha, né, no município de Jequitinhonha. Em 2011 foi Araçuaí. Então, que fosse itinerante e que a gente tivesse, assim, predominantemente, inclusive, né, a participação, inclusive no oferecimento de atividades do público externo. Então, por exemplo, a gente abria inscrições para oferecimento de atividades. Isso valia tanto para as pessoas internas, claro que para as pessoas internas necessariamente tinha que ter docente e técnico e estudante oferecendo a atividade, né? E externamente também te acolhia ofertas. Então, por exemplo, as pessoas do movimento social, de uma ONG, de uma empresa, que oferecer alguma coisa, uma palestra, uma oficina, alguma coisa, a gente acolhia da mesma forma, né? Acolhia e bancava, inclusive, as pessoas para participarem, né? Bancava o docente, o discente, bancava a pessoa de fora que vinha para oferecer alguma coisa na semana, né? Então, assim, a gente fazia essa programação junto com os movimentos sociais. A gente dialogava muito com o Fórum do Vale, né? O Fórum do Vale. E na época a gente incorporou alguns movimentos do Mucuri nessa discussão. Então, digamos assim, a programação da semana era feita em conjunto com os movimentos, né? Então, aí tinha esses momentos que a gente chamava de conhecimentos e saberes, que era as ofertas, né? Tanto interna como externa. Tinha o momento que era expressões dos vales, que eram mais as expressões culturais e arte, né, e tal. E tinha os momentos de debate, né, as mesas de debate e tal, além, obviamente, da parte das expressões culturais do vale mais conhecidas, né. Por exemplo, na Semana Envolver do Mucuri, o Pereira da Viola esteve presente. Na de Jequitinhonha, o Rubinho do Vale,
né? Na de Araçuaí, todo aquele pessoal de Araçuaí, né? Aquele tanto de grupo cultural que estava lá, de teatro, esses grupos todos, né, se expressavam lá. Porque a gente fazia, e era assim, a gente fazia a programação, a gente dialogava muito com os movimentos sociais, mas a infraestrutura com o poder público municipal, né? Então, a Semana Envolver que teve mais participação foi a de Jequitinhonha, né? Porque foi onde o poder público abraçou com mais afinco, né, a construção do evento. Pra você ter uma ideia, todos os dias de evento as escolas municipais não tinham aula, né? A gente teve um processo de divulgação nas escolas antes, né, do que seria o evento, né? Eles assumiram não só todo esse processo de trazer as pessoas para a semana, como toda a parte cultural eles assumiram, bancaram a parte cultural, né? E a gente bancava as pessoas que iam fazer as atividades, né? Então a gente teve 2.500 presenças. Não quer dizer que serão 2.500 pessoas, né? Porque as pessoas assinaram mais de uma presença, né? Assinava num curso, assinava numa oficina, mas foram 2.500 presenças, né? Na Semana Envolver de Jequitinhonha, em 2010. Então, para mim, marcou muito, né? A gestão, essa Semana Envolver. Por todas as características que eu falei, né? A forma de como era feita a programação, né? O diálogo com os movimentos e organizações, e depois o diálogo com o poder público para viabilizar, de fato, o evento. Então, assim, todo o esforço no sentido de promover essa interação, né? Essa interação. E eu acho que isso foi, de alguma forma, imprimindo um pouco essa história de uma cultura de extensão, né? Eu penso, assim, né, que no conjunto a gente tem hoje uma perspectiva de extensão que não só que está nos documentos, né? Porque se a gente pega a nossa política de extensão, ela é muito interessante, né? Eu acho que até merece alguma atualização ali e tal, né? Mas ela tem uma perspectiva de extensão, né? Que é a perspectiva da interdisciplinaridade, né? da indissociabilidade, ensino, pesquisa e extensão, né? Que é essa coisa dialógica, né? Com a sociedade, né? Então, tudo isso está ali, nossa política de extensão. Então, a gente tem, eu creio assim, as bases para fazer uma extensão bem interessante, né? O nosso desafio sempre foi que tipo de estímulo que a gente dá aos nossos docentes para fazerem isso, né? E aí, uma das questões que a gente sempre foi desafiante, e eu imagino que hoje isso esteja um pouco mais tranquilo, que, assim, para a gente atingir o mesmo status da pesquisa, por exemplo, né? Eu creio que hoje está um pouco mais tranquilo isso, né? Porque hoje acho que muita gente já está convencida de que essas coisas não podem ser separadas, né? Se você quer, de fato, enquanto universidade, né, contribuir para uma realidade social de uma região, não dá para separar essas coisas, né? Mas isso era mais forte, né? A gente teve até disputas mesmo, né, internas aqui. Por exemplo, quando você foi estabelecer o peso para fazer concurso de docente, o peso para você progredir na carreira, né, em termos das pontuações. Sempre havia uma tentativa de puxar, né, as questões da pesquisa num patamar mais elevado que a da extensão. A gente sempre, né, comprou essa briga, não faz sentido e tal, né? Até o valor das bolsas, né? Chegou a ser diferente, né? Mas hoje, né, se equiparou. Então, assim, eu acho que isso é o potencial, que você consegue ter no conjunto da universidade uma perspectiva de que não dá para separar assim tão né, nitidamente as ações de pesquisa de extensão, elas têm que caminhar junto e com o ensino também, né? Eu tenho dito que essa questão da incorporação da ação no currículo, né, é uma oportunidade, né? Ela se revela como uma oportunidade. Acho que tem gente fazendo ela bem mecanicamente, né, que estão chamando de curricularização da extensão. Acho que não é bem assim, né? Acho que é incorporar realmente a extensão, né, na formação dos docentes e tal. Acho que esse é um potencial, né? Ao mesmo tempo que é um desafio, é um potencial, né? Porque você tem a oportunidade de ampliar
oficialmente, né? Assim, Só que eu sempre entendi que é mais interessante estimular do que obrigar, né? Claro que as coisas vão sempre assim, né? Se você tem uma necessidade de ter 10% das horas do discente com carga de extensão, isso também é um tipo de estímulo, mas é também obrigação, né? Mas acho que os estímulos para que as pessoas interajam mais entre os projetos, né? A gente tinha muito, pelo menos uma intencionalidade, né, de ter mais programas de extensão, né? Que a gente entendia que era uma coisa mais ampla, né? Você tinha vários projetos afins que podiam se somar. Na época a gente tinha um estímulo maior que o MEC tinha um programa de extensão que apoiava programas de extensão. Era o PROEST, né? Então você concorria ao edital do PROEST com programas. Então isso meio que forçava os projetos a se juntarem e conformarem programas e apresentar programas, né? E o entendimento é assim, que um programa ele é sempre mais permanente, né? E os projetos se vinculam a esse programa. Mas eu penso assim, né? Que nós, se formos pensar de 2007, né? 2008, quando começou a PROESC, até hoje, nesses 15 anos, pelo menos em termos da cultura de extensão institucional, nós conseguimos acumular bastante, né? Cultura institucional mesmo, né? Que hoje você tem muitas iniciativas bacanas, né? Em todas as faculdades, em todas as unidades. Você tem iniciativas muito bacanas, né? De extensão. Né? Talvez elas estejam um pouco reprimidas, talvez um pouco assim, sem recursos, né? Sem condições, mas a gente tem, né? Nem vou citar para não ser, mas tem muita coisa boa. Tem que reconstruir e eu acho que os gestores da PROESC têm que fazer um diálogo mais de perto mesmo, sabe? Porque acho que assim, como eu disse, a gente tem muitas boas iniciativas, né? Em todas as unidades, mas nos últimos anos as pessoas ficaram muito distantes, né? Dos gestores, né? Quer dizer, as pessoas, muitos continuaram fazendo as ações, mas sem uma interação, né, com os gestores, sem uma construção, essa coisa de construir os momentos, né, junto com quem faz as atividades, as ações de extensão, eu acho que é um caminho de aproximação, né, e de fortalecendo. Eu penso hoje que a gente tinha que ter, pelo menos a nível de unidade, se isso não for possível a nível de departamento, pelo menos a nível de unidade, um coordenador ou coordenadora de extensão e cultura no mesmo status que é um coordenador de curso, que é um coordenador de programa de pós-graduação, no mesmo status. Inclusive com a mesma FG, sabe? Eu defendo isso mesmo, né? Eu acho que, porque se você quer colocar as coisas num patamar de igualdade, você tem que colocar, inclusive, institucionalmente. Porque você tem um coordenador de curso, tem o coordenador de programa de pós-graduação e tem os voluntários da extensão. Né? Tem quem se dedica à extensão e que não tem nenhum amarramento a nível da unidade, digamos assim, né? Veja bem, quando você reúne o COESC, claro, você tem a representação de todas as unidades. As pessoas estão ali e representam as unidades, deliberam, tiver que deliberar e tal. Mas qual que é a função dessas pessoas lá na unidade? Olha que diferença do conselho de graduação para o conselho de pesquisa e pós-graduação. Quem faz parte lá são os coordenadores de curso ou de programa. Eles têm atribuições funcionais deles com relação aos cursos de graduação ou aos programas de pós-graduação. O representante do COESC aqui, ele não tem nenhuma atribuição funcional na unidade. Então ele é uma pessoa que lá na unidade ele não tem nem status. Ele não tem nem como fazer alguma coisa para estimular a extensão, para fomentar, porque ele não tem esse status, ele não tem essa atribuição. Essa rede, né? Ele não tem essa... É mais fácil. Ele não tem essa atribuição. Então ele é só um representante, representa e tal, mas ele não tem... Então, por isso que eu estou dizendo, né? Para ter o mesmo status que tem o ensino e a pesquisa e a pós-graduação, tem que colocar também institucionalmente nesse mesmo status. Então, eu sou um defensor, até hoje, né, das câmaras de extensão e cultura em cada unidade e com coordenadores no mesmo status de um coordenador de curso, de um coordenador de programa de pós-graduação, para você, de fato, colocar a extensão no mesmo patamar institucional.
né, de relevância e de consideração. Desde atrás a gente tinha essa... Mas na época a gente nem tinha, assim, condições objetivas ainda, né, disso acontecer. Não sei se tem hoje também, né? Mas o fato é que, para mim, isso tem que ser uma meta. Tem que ser uma meta. Porque aí sim você vai dar um status nas unidades para extensão e cultura que elas não têm hoje. Graduação, 3 departamentos e 3 programas de pós-graduação. Cortei.